gente começa agora mais um podcast no Contexto, seu podcast semanal de estudo da Bíblia, sua experiência semanal de estudo da Bíblia. Esperamos que essa temporada tenha de alguma forma ajudado você a aprofundar seu conhecimento da palavra de Deus e te dar segurança de que a única promessa feita sobre vida eterna, para te garantir vida eterna, é através de Jesus Cristo. Afinal, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Estamos nessa temporada já caminhando para o final, estudando uma lição muito top, né, gente? Foi muito bom essa temporada, né? A lição Contexto Bíblico, a lição de jovens, com o tema imortalidade. Como, quando e por quê? Esperamos que você tenha, sim, razão da tua fé para dar a resposta, para dizer para qualquer pessoa e para você mesmo como, quando e por que essa imortalidade vai acontecer. Tá bom? Aliás, eu queria desde já agradecer aqui, a gente está sempre muito bem acompanhado e a gente tem a alegria de poder receber nessa tarde aqui um grupo de pessoas muito especiais, né? São 2 distritos aqui representados, né? Tem um jovem aqui que representa muito bem aqui, com muita, representa-se muito bem a juventude aqui da nossa associação, e eu tenho a alegria de apresentar aqui um deles, né? Para começar aqui, ele tem uma história aí, uma vida militar antes de entrar no ministério, uma linda história, viu? É amante do Clube de Desbravadores. Ele também é casado com a irmã Rose. É Rosa, não tá certo, né? E pai do Glaube, 17 anos. Acho que no ano que vem já vai completar 17 anos, é isso? 17 esse anos? ano mesmo. Esse ano? Cara, Completou esses dias. Tô pensando já em 2023, viu? Mas olha, é um prazer receber aqui. Ele é pastor do distrito de Vila Nova, Cachoeirinha. Pastor Lauro, bem-vindo aqui ao podcast no Contexto. Obrigado pela oportunidade. Uma alegria muito grande, pastor Fabrício. E junto conosco também Prazer temos nosso. o pastor Henrique, esposo da Cíntia, pai da Ana Liz, e cuida hoje do distrito de Polvilho. Alegria, pastor Henrique. É isso aí. Uma alegria estar aqui todos. Doutor em filosofia, juntos, né? Viu? A gente traz aqui de propósito, viu? Longe disso. Somos aprendizes a cada dia, né? Mas é uma alegria realmente estarmos aqui. Quero saudar a toda a juventude, né, da nossa associação. E temos também a companhia representando a nossa força de jovens, o nosso amigo Carlos. Ovelha desgarrada, ouvi dizer aí, viu? O Carlos... Eu conheci ele no Polvilho, viu? Naquela região ali, quando eu conheci. Viu? Não, no Morro Doce. Antes, né? Mas era um distrito só, né? Exato. O Carlos decidiu tomar novos rumos, decidiu abandonar a terra boa ali, foi para outros ares, mas a gente entende, né? Um amante foi aí, por um bom motivo, viu? Do Clube dos Desbravadores, do Ministério Jovem, alguém que atua forte e poderosamente para o avanço desses ministérios. Então seja bem-vindo, Carlos, aqui em nosso meio também. É um prazer imensurável estar aqui com vocês hoje, principalmente por conta dessa lição que foi genial, mas eu também tenho uma baita de uma responsabilidade de apresentar este querido que está falando, que é o pastor Fabrício, nosso departamental jovem aqui da APL. Então, que Deus continue te abençoando e te usando da forma que tem usado. Merece uma frase agora, não merece? Aí sabe. Fala a verdade, Aí sabe. Levantar a moral de alguém, né? Cara, já deu aqui, já me animei de novo aqui. Obrigado, viu, Carlos, pela presença. É um prazer te receber aqui. Obrigado. Representa muito bem aí os jovens, né? Comprometidos, dedicados, aí, líderes e jovens também aqui da nossa associação. Bom, você percebeu que o podcast no Contexto, ele tem o objetivo de ser uma ferramenta a mais, um recurso a mais para a gente poder aproveitar ao máximo o estudo da lição da escola sabatina. E a gente espera que você aí aproveite também para nos perseguir nas redes sociais, né, aí no nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, e está acompanhando os bastidores, toda a agenda, tá aí já começando já 2023, para você saber tudo que vai acontecer no próximo ano. E também acompanhar cada episódio, os participantes, né, do podcast no Contexto. Lembrando também que você pode acompanhar esse conteúdo aí no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Não só ali a minutagem, para você, quem sabe, procurar pegar algum insight de algum dia especial da semana. Tá tudo prontinho ali para você poder aproveitar ao máximo e ter uma experiência semanal incrível de estudo da Bíblia com base na lição da Escola Sabatina. E se você preferir, né, o conteúdo em áudio, procure na plataforma de áudio preferida sua. Por exemplo, se quer buscar no Spotify, procure lá no Contexto. Aí você vai no Contexto Podcast, você vai encontrar o nosso material ali em áudio para você ouvir, indo para metrô, na faculdade, caminhando, na academia, e assim continuar aí conectado com o estudo da semana. Tudo bem? Bom, a gente vai começar, como é comum em todo lugar, nas classes da Escola Sabatina Jovem, né? Ou individualmente em sua casa. Sim. Aqui também não é diferente. A gente sempre começa esse momento de estudo da Bíblia orando. Eu quero pedir ao pastor Henrique que faça uma oração aí, pedindo a Deus que nos ajude a compreender o tema dessa semana. Vamos orar, então?
Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco. De fato, a lição desse trimestre tem falado profundamente aos nossos corações, nos trazendo conceitos corretos e adequados na tua palavra. E nós queremos pedir que, mais uma vez, no estudo desta semana, o Senhor esteja conosco e nos conduza. Se faça presente em nosso meio, abençoe a nossa juventude, é a nossa súplica, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Henrique, pela oração. Deus abençoe você também. Obrigado por estar com a gente, tá bom? Bom, vamos começar com o tema aqui da semana. Estamos terminando um trimestre, aí, uma temporada, e a gente está aqui caminhando para o final, e eu achei bem legal o tema da semana. Eu até ficaria pensando, Sócrates ou Platão? Não, gente, é o Sócrates ou Jesus, né? Duas correntes de pensamento muito fortes, né? Hoje a gente passou o trimestre todo estudando, tentando fundamentar nossa fé naquilo que Jesus disse. E o tema ficou bem propício, Sócrates ou Jesus é o tema da semana, uma pergunta que requer de nós aí uma resposta, é claro. Inclusive eu queria pedir a vocês aí que estão já com a lição, alguns estão analisando a sua lição aí, tá? Você também está acompanhando a sua em casa, e agora a partir desse momento também no visor do seu celular, do seu computador. Eu queria pedir a vocês aqui, qual foi a impressão que vocês tiveram assim ao ver aqui a tirinha da semana? Aqui tem duas opções, duas, né, vamos dizer assim, teorias ou duas formas de pensar bem diferentes, distintas uma da outra, né? Qual foi a impressão que você teve, Henrique, olhando para a tirinha aqui rapidamente? A impressão que eu tive é que ela está falando de ideias muito bonitas que são pregadas, né, pela doutrina da imortalidade da alma, mas que de fato elas não são reais. Porque o inventor, o autor da ideia, aquele que colaborou para o avanço e para a expansão desses termos, ele simplesmente está morto. Né? Enquanto o Mestre Jesus, que tem um ensinamento correto, de que de fato nós vamos ressuscitar, vamos ter uma nova vida, um novo corpo, ele vive no reino dos céus. Então isso mostra um pouco da incoerência que é crer na doutrina da imortalidade da alma. Essa é a minha percepção da tirinha dessa semana. Ok. E você aí, Carlos, qual foi a impressão que você teve aqui na tirinha da semana aqui? Tirou alguma lição? Já deu para dar algum insight da lição da semana para você aí? A relação que eu percebo é que quando você ensina algo, você precisa realmente viver aquilo que você ensina. Nossa! E quando você percebe que Sócrates, ele ensinou algo que era completamente diferente do que realmente ocorreu com a vida dele, você tem o exemplo de Jesus, no qual ele ensinava, mas ao mesmo tempo aquilo que ele pregava, ele morreu por aquilo e ressuscitou e mostrou que realmente era verdade. Eita, não era só uma teoria, né? Exatamente. Muito bom. Na teoria muita coisa é bonito, mas na prática é totalmente diferente. É ali que você vai validar se algo realmente é verdadeiro. E contra fatos não tem argumentos. Exato. Né? Interessante, cada um olha pra tirinha e tem uma leitura diferente. E você, pastor Lauro, qual foi? Teve alguma impressão aí diferente, os meninos? Alguma coisa que você queria agregar mais aqui? Então, Sócrates achava que o corpo não era importante. Jesus Cristo veio morrer por nós. Nós não temos como nos dividir, nós somos completos. E aqui ele coloca algo que é incompleto. Então ele veio nos buscar e não tem como separar. É a união que fez o ser humano. Existia uma coisa, outra coisa, e a união é que fez o que nós somos. Então, tudo junto é que faz parte. Teve uma lição bem top sobre isso aí, né? Deus pegou o pó da terra, fez aquele boneco, né? Mas inerte, ele só se tornou uma alma vivente, um ser vivente, depois que Deus soprou ali, né? O fôlego de vida. Bom, interessante, né? É muito legal essa leitura, assim, rapidamente. Eu gostei da frasezinha só de baixo aqui, que acho bem interessante, né? Resumiu, linda, né? A teoria de Sócrates, né? O corpo não é importante, o que importa é a alma, o ser humano tem uma alma imortal, né? Que vive para sempre. É lindo. Todo mundo quer viver eternamente, né? Todo mundo imagina ter uma alma imortal, que mesmo que você continua vivendo, se comunicando, se relacionando, enfim, planejando, executando, né? Interagindo. Legal pensar nisso, né? Mas aqui diz que Sócrates está morto. Só que Jesus falou assim, os mortos ressuscitam. Se vai ter vida, vida imortal, vida eterna, embora condicional, a mim só através da ressurreição. E não é só ressurreição de um corpo, né, de uma entidade que atravessa paredes, né, etc. Não, é o corpo. O corpo será imortal. Esse corpo, não só imortal, mas também incorruptível. Você não vai morrer mais, não vai deteriorar mais, não vai sofrer mais. É lindo demais. E é legal, eu achei muito top aqui, viu? Jesus está vivo. E aí, você também já fez a sua impressão aí? Acho muito legal esse momento, porque é muito importante que a gente saiba claramente qual é o que ensina cada uma desses ensinamentos aqui, como é distinto, né? Como é incrível pensar nisso. Inclusive, o texto base da semana, que eu queria ler com vocês,
texto está na Bíblia aqui, no livro de Gênesis, capítulo 1. Quem sabe, não vou ler toda a descrição, vou citar, mas a parte aqui principal, eu queria destacar o versículo 1 do capítulo 1, o iníciozinho da Bíblia, e diz assim, vou ler até o trecho também, mas diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia afirma que tudo que existe, tudo que foi criado, né, há uma descrição aqui, como é que era a terra antes, Deus foi dando sentido, né, propósito, né, e mandou que houvesse a luz, depois foi criando as coisas de forma ordenada, né, cada coisa que existe no mundo natural, né, inclusive o próprio ser humano, criou o tempo, as estações, criou um dia especial, criou um ciclo semanal, né, os astros governam, né, o dia e também a noite, né, as estações, as marés, e é lindo demais, e diz que é interessante, todo esse contexto, né, o texto do capítulo, o contexto do capítulo 1, diz claramente, tudo que Deus criou era muito bom, era bom, aí quando chega no ser humano, perdão, ele dizia assim, foi muito bom, né? Então, essa já de cara, a própria Bíblia é muito contrária, ela é muito contundente em dizer que esse papo de que a matéria é ruim, que o corpo é ruim, né? Que o ser humano inerentemente ele já é ruim, né? Que para eu ter uma vida eterna, livre de tudo, e tudo que existe no corpo, que o corpo pode causar na minha vida, inclusive o que está ao meu redor, eu tenho que me libertar disso. Então, esse não é o princípio bíblico. Aliás, já no começo, já de cara, Deus disse, eu criei tudo, e eu criei tudo bom, muito bom. Esse é o tema, o texto base da semana, já para deixar assim claro qual é, quem sabe, a visão que nós queremos aprofundar aqui na lição dessa semana. Eu queria até pedir aqui o pastor Lauro que nos ajudasse aqui na parte do contexto, tentando nos contextualizar. Tem aqui um encontro muito especial registrado na Bíblia, né, no livro de Atos, é registrado o momento em que Paulo, que era alguém que acreditava em Jesus, e obviamente na doutrina da ressurreição, dos 5 sermões que Paulo pregou, né? Todos eles estão marcados com uma coisa: a informação de que ele acreditava em um Jesus que havia ressuscitado. E quando Paulo teve esse encontro com um grupo de pessoas, teve uma reação meio que estranha, assim, etc. E tal. Pastor Lauro, nos ajude aqui. Que encontro foi esse lá na colina de Ares? Como é que foi esse encontro? Todo mundo acreditou? Como foi o resultado desse encontro de Paulo quando ele pregou sobre a doutrina da ressurreição? Interessante que o Areópago, que é colina de Ares, ela era um lugar onde as pessoas iam para discutir algum assunto. Uhum. E Paulo estava ali para pregar a palavra de Deus, mas o povo não queria saber de Deus. E agora ele comparece ali, ele começa a explicar algo, e as pessoas concorrendo para ali começam a ouvir as suas palavras. Lembre-se que tinham pessoas importantes ali, intelectuais, sábios, de toda Atenas, não é? É interessante que ele começa dizendo ali do Deus Criador. Criou todas as coisas. O mesmo lá de Gênesis, é o mesmo, né? O mesmo de Gênesis ali. Era vazio, sem forma, não era nada. E ele foi fazendo as coisas e culmina ali com a criação do homem, o ser humano, não é? Por isso ele coloca também que tudo aquilo que o ser humano busca se torna uma futilidade, é uma idolatria, quando coloca o homem à frente das coisas de Deus. E todos que estavam ouvindo ele, atentos que estavam ouvindo, ficaram surpresos até Paulo mencionar a ressurreição. Porque eles criam que não, o corpo não presta. A alma, o espírito é imortal. Esse não, esse vai é imortal e é perfeito, né? Isso vai aperfeiçoando cada vez mais ainda, o outro não presta para nada. E Paulo agora começa a falar de ressurreição. E que encontro tremendo foi esse naquela situação. Lógico, muitos zombaram. Muitos criticaram ali também e até falaram, olha, você está doidão, Paulo. Vamos ouvir essas coisas em outro momento. Não queremos mais te ouvir por agora. E era loucura o pensamento da época, né? Bem loucura. Mas lógico, a palavra de Deus nunca volta vazia. Despertou pessoas ali curiosos e Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho para essas outras pessoas também. Que voltaram para ouvi-lo de novo, né? Ouvi-lo e ali decisões, muitas foram tomadas e confiaram naquilo que Paulo estava falando, porque ele falava com autoridade, apesar de ser contrário ao pensamento deles ali naquela ocasião. O mundo que Paulo falava era um mundo diferente do mundo que eles pensavam. E o mundo era bem melhor.
de Paulo do que o dos outros. E Paulo ansiava por esse novo mundo, né? Inclusive pelo novo corpo, né? Um de cada vez, hein? O pessoal tá aqui tá... Não, eu só ia comentar o seguinte, que fruto deste diálogo de Paulo foi realmente espetacular. Muitas pessoas ali se atentaram, ouviram e tal. Uhum. Mas vejamos bem por outro lado, a cultura local da época, ela pregava fortemente algumas doutrinas que incentivavam as pessoas a não acreditarem naquilo que Paulo estava dizendo. Por exemplo, a filosofia da época, ou a religião que as pessoas seguiam, era chamada mitologia, a mitologia grega. E a mitologia grega tem um pensamento muito distinto do que nós acreditamos na Bíblia. Sim, sim. Existe submundo, existe ali dentro do submundo um paraíso, chamado de Campos Elíseos. Elíseos. Violento de Deus. Exatamente. Então, assim, essa concepção de ressurreição, por aquilo que os gregos aprendiam e eram ensinados de acordo com a mitologia grega, de fato era um obstáculo tremendo, porque eles não entendiam. Como é que pode uma alma que já morreu, que já faleceu, ressuscitar, sendo que na minha cabeça, no meu entendimento filosófico e religioso, ela está condenada a viver no submundo, ou sofrendo, ou no paraíso. Então não existe essa possibilidade de ressurreição, né? Visto, puxando para o início da lição, que eles foram também ensinados, né, doutrinados pelo pensamento de Sócrates e de Platão, porque a mitologia grega puxa um pouco dessa filosofia de ambos ali, pensadores do tempo. E os próprios religiosos de Jesus, né, saduceus, os próprios fariseus, bebiam muito dessas fontes, né? Todos os seus comentários, os próprios discípulos, imagina, no meio da tempestade, lá quando Jesus começou a caminhar, é o fantasma! Então era um pensamento muito recorrente, muito sedimentado no coração, como era no passado, hoje parece que não é muito diferente não, viu? Carlos? Existe uma situação aí que eu percebo que Paulo, ele, ao mesmo tempo que era como se fosse água e óleo, ele era uma pessoa muito versátil. Fantástico. Se você analisa o capítulo 17 de Atos, você percebe que tem um momento que ele tá pregando nas sinagogas, e das sinagogas, o outro local no qual estava rolando essas discussões, existiam estoicos ali, e seguidores da filosofia. Exatamente. E a partir desse momento, quando você pega isso, você percebe que em todos os locais que Paulo ele se encontrava, ele falava sobre Cristo. Sem medo e sem vergonha. Mesmo correndo risco de ser ridicularizado. Exatamente. Você percebe que nessas discussões as pessoas queriam muito entrar em um consenso sobre o que seria certo, o que seria errado. Ponto top. E Paulo, ele não tinha essa... preocupação. Exatamente, ele não queria ser homogêneo, ele não queria estar ali misturado. Da mesma forma que ele queria pregar o evangelho e ser versátil no assunto que as pessoas estavam falando, ele queria ser direto naquilo que ele acreditava. Então você percebe que no começo ele tá estressado, né? A Bíblia fala que ele tá, de certa forma, achando tudo ali incoerente por conta disso. Porque era completamente diferente do que ele acreditava. E aí, Henrique? Top demais, hein? Por isso que é tão importante você não só conhecer e acreditar naquilo que você está ensinando, saber qual é a fonte. No caso aqui da ressurreição, a fonte é Cristo. É a palavra de Deus, né? Que é imutável, eterna. Inclusive, ele está vivo, é o que diz a palavra, né? E o tempo e a matéria, Henrique, são inerentemente maus ou não? Bom, vamos lá. Nós precisamos entender algumas coisas, né? Tudo que foi criado antes do pecado foi criado para ser eterno. Então, o mundo, os animais, as plantas, as flores, o próprio sábado que foi criado antes do pecado, o ser humano, todos esses elementos foram criados para serem eternos. Mas nós sabemos que houve ali, lá em Gênesis 2, Gênesis 3, aquele diálogo de Eva com a serpente. Morrerás. E o diabo diz, não morrerá. E aí nós sabemos que caímos em pecado. Conforme o tempo foi passando, pastor Fabrício, e aqui o ponto da lição de segunda, o tempo prejudicou a vida humana, né? A matéria, o corpo humano foi prejudicado. Isso já é visto e visível dentro do livro de Gênesis. Quando nós passamos ali do capítulo 6 de Gênesis, há uma queda brusca do tempo de vida do ser humano. O ser humano vivia 900 anos, quando tem o dilúvio, a contagem genealógica passa a ser de um ser humano vivendo bem menos. Ou seja, o tempo prejudicou o tempo de vida do ser humano. Davi menciona um pouquinho sobre isso, né? Exatamente. O máximo ele uns 70, 80, mas já com dor e enfado. Né? Exatamente. E não só isso. Conforme o tempo foi passando pelas consequências do pecado, a carne se tornou cada vez pior. Não é que Deus havia criado a matéria ruim, né? E é esse o ponto que a lição quer trazer essa semana. Deus criou tudo bom. Tudo que Deus fez ali
nos dias da criação, sempre era firmado. E era muito bom, e era muito bom, e era muito bom. Mas o pecado, o vírus do pecado entrou no ser humano, deteriorou o tempo de vida do ser humano e deteriorou a matéria humana. Ou seja, o ser humano começou a se tornar mais mal, mais agressivo, mais violento, mais corrupto conforme os anos foram se passando. Né? E nós entendemos claramente que isso, por mais que o ser humano esteja cada vez numa degradação moral maior, não quer dizer que Cristo não tenha solução. Né? Independente da nossa matéria, se acreditarmos nele, se o conhecermos e o adorarmos como nosso Salvador, ele é capaz de trazer a nós um corpo glorificado, uma nova possibilidade de vida. E se o corpo humano de fato fosse uma coisa tão ruim como diz, né, a filosofia grega, como é que Jesus, o próprio Deus, encarnaria num corpo humano, né? Exatamente. Será que Jesus então estaria se degradando, né? Se humilhando no sentido de, não, eu vou submeter a esse corpo miserável. Que não, ele criou a imagem e semelhança do próprio Deus. Correto. E é interessante, né? Porque a filosofia, o pastor Lauro quer falar, a filosofia grega aqui, ela tinha realmente um bloqueio muito grande, né? Porque eram ensinamentos completamente opostos, né? Extremamente opostos. E havia sim um bloqueio mental, né? Porque imaginar que o corpo era algo que, segundo a doutrina da ressurreição, era algo que tinha que ser regenerado, revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, para eles não fazia muito sentido, porque na cabeça deles o corpo era mal. Sempre foi mal, né? Exatamente. E na nossa compreensão bíblica, não. Sim, ele foi criado bom e isso deteriorou ao longo do tempo por conta do pecado. Pastor Lauro. A lição coloca aqui que tão sério é esse assunto que Jesus Cristo veio em carne, que o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 3, fala que quem não confessa a Jesus que Jesus veio em carne é o anticristo. Já pensou, cara? É o anticristo. Então, é importante nós entendermos. Cristo veio em carne. Exatamente. Sensacional. E aí, Carlos, eu queria que você nos ajudasse também aqui a pensar um pouquinho nisso, né? Aqui na parte do comente, né, na terça-feira, tem aqui uma pergunta também, né? Sim. Amigo ou inimigo mortal? E é claro, né, dependendo da perspectiva, né, da tipo de crença que você tem, da filosofia que você adota, né? A alma para alguns é um amigo, né? Para outros é um inimigo a ser derrotado. O que você entendeu? Eu queria compartilhar com a gente aqui dessa parte aqui da lição. Existem algumas pessoas que falam uma frase que é a seguinte, eu não concordo com ela, mas eu concordo com uma parte dela que diz o seguinte, na vida nada é verdade nem mentira, tudo depende da cor do prisma com que se mira. Então, cada um vai ter uma forma de olhar diferente para determinado assunto. Aqui, quando se fala sobre amigo ou inimigo mortal, tinha um problema muito grande em relação a essa questão de matéria, que Sócrates e Platão, eles olhavam para isso como algo benéfico. Por quê? Porque eles perceberam que ao decorrer do tempo, tudo se deteriorava. Né? A matéria Só se deteriorava. observando isso, eles perceberam, né? Exatamente. E a partir daquele momento, eles perceberam que o corpo se deteriorava e o corpo era mau. Tudo o que era corruptível da carne era por culpa do corpo, mas o espírito era bom. Então a solução... As intenções humanas. Exatamente. E a solução seria a morte. Porque a partir desse momento... Essa alma ou essa entidade aí passaria a viver longe desse corpo corruptível, né? Exatamente. Então ele olha a morte como amigo. Já agora... Libertador, né? Exatamente, algo que daria liberdade. Já Jesus, ele olha como uma forma completamente diferente. Se você for perceber, ali já, depois da Santa Ceia, no Getsemane, Jesus, ele tá apreensivo em relação à morte. Porque era um inimigo aquilo ali. Sim. Então ele tinha um certo, eu não vou dizer medo, mas ele temia, de certa forma, aquilo. A separação eterna entre ele e seu pai. Né? Exato, só que o mais curioso é que ele poderia até temer, mas ele sabia do que iria acontecer. E por conta dele saber o que ia acontecer, ele ainda assim foi. Ele ainda lutou contra aquilo. E ele venceu essa guerra. Então o mais lindo de você perceber é isso. Ele olhou como inimigo e realmente ele mostrou que era um inimigo e a partir desse momento ele venceu. Ele saiu como vencedor daquilo. Venceu a morte. Alguém mais quer agregar aqui alguma coisa aqui a essa parte aqui da semana? Eu queria só destacar aqui, enquanto vocês pensam aqui, os conceitos, né, muito comuns, né, empregados. Platão, né, por exemplo, diz que ninguém pode ao mesmo tempo amar a sabedoria e amar o corpo. Esse era o conceito da época, né? Sócrates dizia que a alma está contaminada pelo corpo, né? Aqui
Dizem também que se quisermos saber alguma coisa, devemos ser libertos do corpo. O corpo é o aguilhão da alma, né? O filho de Alexandria dizia que o corpo é uma prisão e um cadáver. E é interessante, né? Porque a gente percebe que esse pensamento ele foi sendo sedimentado, foi falado, pregado, até chegou uma lição na semana aí. Na verdade, até pegou aqui a experiência, né, do propagandista de Hitler, né? Que disse, e isso virou uma frase quase guardada, né? Quase que um mantra para muita gente da área de marketing aí, dizendo que uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna verdade. Bom, segundo a Bíblia, não. Ela vai continuar, pode ser contada 1 milhão de vezes, vai continuar sendo mentira. Porque Deus não criou um corpo mau, né? Essa matéria não é inerentemente mal ou má. Segundo a Bíblia, Deus criou o corpo e é este corpo que ele estabeleceu como meta restaurar, regenerar, transformar. Inclusive, esse era o desejo, né? O anseio, né? Aqui ele está mencionando também, o desejo do apóstolo Paulo. Diz que toda a natureza, né? Ele sonhava com esse momento da natureza, tudo que Deus criou, o próprio corpo do ser humano, aquilo que ele criou, que a um só tempo geme e sofre, né, as consequências do pecado. O sonho dele é que esse corpo, a natureza, a terra fosse restaurada, regenerada, ao que Deus tinha feito e planejado no início de tudo, né? Então a gente percebe aqui, até voltando aqui na questão da lição anterior, quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que Deus faz é mandar anjos para que protejam a árvore da vida. Inclusive, a escritora cristã chamada Elemate diz que Deus mandou essa ordem ser cumprida imediatamente, porque Satanás tinha planos de que o ser humano comesse da árvore da vida e perpetuasse uma vida de pecado. Imaginou? Nossa. Ele é terrível, né? E essa não era a intenção de Deus. Inclusive, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Esse acesso, muito em breve, a gente vai ter de novo quando Jesus voltar, não é? Então, resumindo aqui, gente, morte para Jesus é inimigo. Para Sócrates, quem sabe até seja um amigo, mas para Jesus não, é inimigo. Não só inimigo, porque sabe que é algo que a gente também sofre muito. Ele já venceu esse inimigo, né? Porque ele é a própria vida. Bom, chegamos aqui a um momento especial aqui da nossa lição, aqui, momento do hipertexto. Esse é um momento que geralmente aí os jovens, né, a sua classe de jovens, pegam aí o seu quadro, ou tomam aí, né, a opinião de cada pessoa, extraindo aí em uma palavra qual foi o néctar da semana, o que você conseguiu extrair, construindo ali nossa rede semântica. Inclusive, a palavra-chave da semana, que é uma palavra que resume muito bem, né, a teoria de Sócrates e Platão, que é a palavra dualismo, que a gente sabe que, segundo a Bíblia, é completamente contrário àquilo que é ensinado por Jesus, porque Deus criou um ser humano íntegro, integral, corpo, mente, alma, não é? A gente intelecto, né, físico, emocional, isso não é desassociável, né? O ser humano é integral. E a gente entende pela Bíblia que o ser humano foi criado por Deus para ser uma alma vivente, não ter uma alma, mas ser uma alma, né? Um ser vivente com intelecto, com pensamento, e tudo funcionando, mas quando isso é separado, ele volta para o pó. Tem um detalhe, pastor Fabrício, só para ficar mais claro esse conceito de dualismo, né? A lição fala de Sócrates, mas teve outro filósofo que foi muito importante para que esse ensinamento fosse difundido, né, do dualismo, que foi Platão. Platão, ele, em seus escritos, em suas análises, ele estabeleceu um dualismo até mesmo nas relações divinas com as relações humanas. Então, ele estabeleceu a criação de 2 mundos, entre aspas, né? O mundo de Deus e o mundo dos homens. Ou dos deuses, né? Ou dos deuses, né? Então, seria mais ou menos assim, o que acontece no mundo divino interfere diretamente no mundo humano. É mais ou menos como essas mesas. Vocês estão brigando aqui desse lado da mesa, digamos. E essa briga? Essa briga, as consequências dela vão recair sobre os seres humanos. Ou seja, esse conceito de dualismo, de ter 2 possibilidades, 2 ideias, né, distintas, não é algo somente que se refere à questão da morte, mas para tudo os filósofos pensavam dessa maneira. E também para isso, né? Exatamente, para tudo. Tudo tinha que ter uma separação. Não tem como conciliar, entre aspas, aquilo que é bom com aquilo que é mal. Não faz sentido de acordo com a filosofia grega. O conceito de dualismo é isso. Corpo e alma não podem se misturar, não podem se unir, porque o mundo divino não pode se misturar com o humano, assim como a água não consegue se misturar com o óleo. É assim que eles pensavam. É muito presente por toda a filosofia grega. E a crença bíblica é completamente diferente. Né? Completamente um Deus diferente. Que se relaciona com seres humanos, um Deus que está próximo, um Deus que morreu por seres humanos. Então, um Deus que se tornou ser humano. Se tornou humano. Então, assim, de fato, quando Paulo estava falando lá para eles, estava conversando com o pessoal, eles falaram, não, esse camarada tá doido. Não faz sentido. Como é que um Deus puro, santo, perfeito,
se une e se mistura com seres humanos? Não faz sentido. Como é que a morte, né, minha alma que é pura, minha alma que é boa, vai se relacionar com a carne? Não faz sentido algum, não tem sentido isso. É impossível na concepção filosófica grega, né? Ok. Bom, é interessante você compreender isso para que você saiba o quanto são distintas e, o mais importante, tomar a decisão de acreditar na verdade, na Bíblia, na palavra de Deus. Eu queria agora queria pedir a participação de vocês aqui, queria começar pelo pastor Lauro aqui. A palavra-chave da semana é dualismo, e tem alguns textos bíblicos aqui, eu queria que você nos ajudasse aqui. Qual é a palavra, obviamente que pela Bíblia vai contrariar, não vai seguir no pensamento dualístico, né, de Platão e Sócrates, mas qual é o conceito bíblico? O que a Bíblia apresenta? Eu queria que você destacasse o texto, se você escolheu aí, qual é a palavra que você queria destacar pra gente? 1 Coríntios 15 fala várias vezes a palavra ressurreição, que é um tapa na cara para aqueles que acreditam na imortalidade da alma, não é? Como se a alma fosse algo separado do corpo. Não, a ressurreição da vida da pessoa que está junto com o corpo, não tem como separarmos uma coisa de outra. Interessante, diz assim que assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se em corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E aqui vai dando uma explicação a respeito disso daí. Sensacional. Então, a ressurreição é algo assim extraordinário, que choca muitas pessoas, porque o inimigo desde o início tem tentado colocar que não morre. Ele vai para algum lugar. Então, para que a ressurreição? Para que Cristo, né? Para que Cristo? É vã a nossa fé, diz o apóstolo, né? Se Cristo não ressuscitou. É vã. E a nossa esperança hoje nós temos porque tem a ressurreição. Que Deus vai nos ressuscitar esse corpo que é mortal, esse corpo que está sujeito à doença, tantos problemas, tantas lutas, envelhecimento, né? Tantas tristezas, mesmo em períodos que podem trazer felicidade, mas há uma tristeza, e a ressurreição é algo que nos dá alegria, porque é algo que nós não conseguimos imaginar hoje, mas é real, porque Jesus Cristo ressuscitou, e nós poderemos ressuscitar e logo encontraremos os nossos queridos também. E existe um fator muito interessante no que você está falando, que é a relação sobre o que Paulo ele almejava. Ele esperava a volta de Cristo. Quando Sócrates, se nós fôssemos na ideia dele, nós acabaríamos achando que não tem necessidade, então, de Jesus voltar. Por conta que se a solução é a morte, então não tem por que Jesus voltar. Então você percebe que a partir desse momento entra já tem vida eterna. Exatamente, já entra essa relação da restauração, entende? Que entra aqui exatamente com o que eu ia falar. Aqui em Romanos... Você tem um texto aí? Qual é a palavra exatamente, que você Romanos 8, 19 ao 24, eu percebi que entra muito a palavra da questão da regeneração. Ele fala muito de questão de esperança de algo que está destruído, mas que será regenerado. Então, e é uma regeneração completa, né? Ser humano, corpo, planeta, exatamente, tudo, né? Ele associa tudo. Ele começa a associar o ser humano e, ao mesmo tempo, a questão da matéria, do mundo, do planeta. Que é a forma como Deus criou. Deus criou toda a matéria, né? Todos os pássaros, água, tudo de uma forma incrível, né? A luz, tudo, né? E colocou, depois de preparar todo o terreno, um ser humano para poder viver e morar e usufruir daquilo, né? Exatamente. E Paulo está dizendo, eu sonho o momento que tudo de novo será restaurado, inclusive o meu corpo. É isso que ele diz mais ou menos aí, né? Perfeito, é exatamente. E a palavra é? A palavra é Romanos 8, do versículo 19 ao 24. A palavra-chave da semana. Regeneração, desculpa. Regeneração. Beleza, regeneração, okay. Que é muito contrária à ideia de dualismo, né? E aí, pastor Henrique, qual foi o texto e a palavra que você Filipenses 3, versos 20 e 21, né? Eu quero ler o verso 21, diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A palavra que eu destaco é corpo, né? Se o dualismo prega, né, ensina que o corpo tem que ser separado da alma porque a alma é pura e o corpo é mau, o texto bíblico diz aqui que não, porque o corpo vai ser restaurado. Então, peraí, se o corpo é mau, por que Deus não destruiu o corpo? Como é que vai restaurar uma coisa que é ruim? Exatamente. Como é que ele vai restaurar alguma coisa que não presta, que é inválida, que é ruim? Que já era má por natureza. E vai transformar e glorificar. Não faz sentido. Então, a palavra que eu destaco é corpo. Sensacional. Bom, gente, a gente entendeu aqui, né, essa questão do dualismo aqui, corpo, alma, bom, mal, morte, mortal ou imortal, né, prisão, liberdade.
O conceito bíblico sobre vida eterna é uma restauração completa, integral do ser humano, do corpo, não é? Tudo será restaurado, inclusive o ambiente, né, que Deus criou, porque a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra, e tudo era muito bom. E é muito importante, né? Eu queria até lançar uma pergunta para vocês aqui, né? Aqui está no finalzinho aqui da parte de quarta-feira, o espiritualismo está em tudo. É incrível, né? É incrível. Tem propaganda de biscoito e consegue introduzir alguma coisa que fale sobre isso, né? Em séries, jornais, né? Documentários, tudo de alguma forma, uma matéria aparentemente científica sobre, né, alguém que morreu, aí entra um negócio. É incrível, né? Está praticamente em tudo. É possível não sofrer a influência desse conceito hoje? Na visão de vocês aí, é possível não sofrer influência desse tipo de conceito? Vocês estão falando aqui para muitos universitários, né, que estão aí, muitos no campo da filosofia, né, alguns bebendo em fonte de pessoas que geralmente até ridicularizam, zombam, né, como zombaram de Paulo lá no Areópago. Pergunto para vocês aí, vocês têm trabalhado, acompanhado, né, a experiência de muitos jovens na igreja. É possível não sofrer influência desse tipo de conceito? Depende. Eu acho que essa é a palavra-chave. Depende porque vai, querendo ou não, vai passar pela decisão de que fonte nós vamos beber e de que fonte nós vamos tomar. Então, por exemplo, se eu sei que os meus escritores, dos livros que eu leio, daquilo que eu estudo, daquilo que eu aprendo, tem como base filosófica, né, a doutrina de Platão, a doutrina de Sócrates, eu posso ter certeza que eu vou ser influenciado de alguma forma por isso, porque é esse ensinamento que é falado. Agora, se eu me volto para a palavra de Deus, se eu a utilizo como rocha, como base, certamente na hora que eu ver qualquer tipo de influência do espiritualismo moderno diante dos meus olhos, eu vou saber identificar que aquilo é um ato do espiritualismo. Então, depende. Eu posso não ser influenciado? Depende da fonte que eu vou tomar ali, que eu vou beber, que eu vou conhecer. E aí? Né? Fantástico. E aí, o que fazer para estar protegido dessa influência? Tem uma questão aí que, no caso, você utilizou a palavra depende, mas eu acabo pensando da seguinte forma. É fácil, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Porque, primeiro, permeado em quase tudo, né? Existe a questão de você ter uma base naquilo que você acredita. Exatamente. Hoje, infelizmente, ocorre muitas vezes de um jovem ele ir... Por exemplo, vamos pegar aí o exemplo de Daniel e seus amigos. Quando eles chegaram ali na Babilônia, eles sabiam qual eram os princípios deles. E um problema que muitas vezes chega é que quando o jovem ele vai para a faculdade, eu não tô falando que a faculdade é a Babilônia, nada por isso, mas... Até porque, cara, você queria te cortar, tem mais relação conosco do que com eles. Isso. Né? Exatamente. Se você tem base, você pode ir em qualquer lugar. É a questão da pressão. Paulo, em Atos 17, ele mostra que da mesma forma que pessoas te escutarão e elas se converterão pelo que você tá falando e por conta das suas atitudes, terão pessoas também que olharão pra você e falarão bem assim, nossa, realmente é doideira o que esse cara tá falando. É muito antiquado, cara, acredito nisso. Né? E a partir desse momento, você que precisa estar bem consigo mesmo. Existe algo que eu achei muito interessante, que foi o pastor Victor BJ que falou, que ele fala que Satanás ele nunca vai utilizar algo que é completamente mentira. Ele vai utilizar sempre algo que é muita verdade e um pouquinho só de mentira, porque a partir desse momento você fala que tudo é relativo. Não, tudo... E não é dessa forma. E a questão que nós percebemos isso é que muitas vezes os nossos jovens, eles não estão indo, de certa forma, tão preparados assim para a faculdade. Muitas vezes por conta de não ter um certo, como posso dizer? Uma base, às vezes em casa. Exatamente, uma base em casa, ou até mesmo cumprir ali com um devocional, de estar fazendo, de estar querendo aprender mais, por conta que nós acabamos caindo muito, no momento ali da faculdade, no achismo. Eu acho que por conta que eu aprendi tal e tal coisa... Isso aqui que se torna verdade. E a partir desse momento a gente cai no ponto lá que muitas vezes Sócrates pregava ou qualquer outra. É porque muitas vezes nós achamos que pelo conhecer ou pelo conhecimento nós nos tornamos autossuficientes. Sim. Então quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço, mais eu sei de tudo e aí a gente cai no engano terrível. E sereis conhecedores, né? Exatamente. Satanás está sempre por trás. E pastor Lauro, e aí na prática, como é que alguém pode estar protegido dessas influências aí na sua opinião? Somente relacionamento com Deus. Palavra, né, pastor?
se não tiver relacionamento com Deus, vai cair. Não tem gente que vai subsistir, se esquecer de Deus por um momento que seja. Eu lembrei aqui de outro fator também. Você percebe que em todos os momentos que Paulo e Pedro, João, eles muitas vezes eram perseguidos, quando eles estavam nas sinagogas ou com os amigos deles, o que eles faziam? Eles relatavam o que havia acontecido e a partir desse momento eles oravam para que Deus pudesse cada vez mais capacitar eles, dar coragem para eles. Então eu percebo que uma andorinha só não faz verão. Você pode ter até uma boa vida espiritual com Deus, você fala com Deus, você ora bastante, mas você precisa estar sempre conectado com os outros ali na igreja, com os outros jovens. Fica a dica aí, um grupo relacional, um pequeno grupo, uma cesta jovem, um grupo lá na tua faculdade. Não deixe participar da classe Escola Sabatina, que vai certamente dar condições. Eu até coloquei aqui, é possível? Sim. Se nos apegarmos à palavra de Deus. É isso aí. Palavra escrita de Deus, como fez Jesus também. Como base, né? Importante com certeza, como com base. certeza. Não como amuleto, como alguns têm. Isso, é isso aí. É como rocha, é como fundação. Caminhando para o final aqui, pastor Henrique, eu queria lançar mais uma perguntinha aqui para terminarmos aqui nosso bate-papo. Hoje está muito legal, inclusive. Quais são as consequências teológicas da doutrina da imortalidade da alma? A primeira que a lição destaca é de que a doutrina da imortalidade glorifica a criatura em detrimento do Criador. Ou seja, a criatura ela é exaltada de que ela pode viver. Ela é também imortal. Que ela é imortal. Quando a Bíblia diz que só Deus é imortal, Exatamente. Então há uma glorificação humana, né, da criatura, ao invés de reconhecermos que é o Criador que detém o poder sobre a vida e sobre a morte. É devastador, hein? E também, olha, ele, em certa forma, difama Deus. Exatamente. Mesmas coisas que Satanás alimentou no coração, isso, né? Ele disse que o pecado, se aceitassem aquela influência do pecado, eles morreriam. E aí agora dizem, não vai morrer. Banaliza o que Deus falou, então, né? coloca Deus ali de lado. Não é verdade. Então, desprezo das coisas de Deus. Sim, verdade. O que mais aí que você conseguiu destacar? Outra consequência terrível de crer nessa teologia que é contrária à Bíblia? Outro ponto que a lição destaca é de que ela abre portas para o espiritualismo moderno. Nossa, isso aí é forte, hein? Né? Então, abre portas para a comunicação com mortos, né? Abre portas para o ensinamento de que nós podemos, sim, pelas nossas forças, né, nos libertarmos deste corpo mau e termos uma alma que é pura, uma alma que vai viver, uma alma que vai ter eternidade. E querendo ou não, Satanás tem como principal arma, e o livro de Apocalipse diz isso, né, de que nos últimos tempos a principal arma de Satanás seria justamente o espiritualismo. Essa questão mística, espiritual, de alma, de espírito, de aparições, de movimentos sobrenaturais, em que muitas pessoas buscariam beber dessa fonte e acabariam caindo nestes pontos, né? Então abre portas, né? Abre portas gigantescas para o espiritualismo moderno. Acho até legal aqui, a lição mencionou aqui, né? Se a alma né? Essa ideia de cuidar só da alma, porque a alma é que é perfeita, o corpo é mau, né? Esse é um perigo muito grande de crer nisso, gente. Se a alma é tudo que realmente importa, por que seria necessário cuidar do que vamos descartar na morte? É muito interessante isso, né? A Bíblia ensina que devemos cuidar do corpo, né? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, é o que diz a Bíblia. Deus quer que a gente tenha saúde. E é mais do que isso. Como ser humano integral, quando você não cuida do corpo, das emoções, vai afetar, sim, a sua vida espiritual. E, inclusive, até ele quer ler esse texto aqui, olha, o corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Note que Deus quer crescimento em todas as áreas. Daí o adversário dirige suas tentações para enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Seu êxito neste ponto implica a entrega de todo o corpo ao mal, as tendências da nossa natureza física, a menos que estejamos sob o domínio e o poder de um poder mais alto, certamente causarão ruína, aí sim, ruína e morte, o pior de tudo, morte eterna. Deus de fato quer que a gente tenha total consciência de fato crer, né, de alguma forma, em algum aspecto, seja por mais pequeno que seja, dessa crença que é contrária à Bíblia, da imortalidade da alma, incondicional da alma. Segundo a Bíblia, ela tem consequências terríveis. Como o pastor Henrique falou, abre portas para muita coisa, que não vem de Deus, né? Bom, eu queria terminar aqui, eu queria ouvir de vocês aqui alguma consideração final sobre o que você conseguiu extrair dessa semana, né? E eu queria até ouvir vocês aqui mais uma vez sobre isso aqui. Que evidências encontramos na história
da criação de Gênesis 1, de que a matéria são boas, ou são bons, tudo aquilo que Deus fez. Quais são as evidências que você encontra no próprio texto bíblico? Eu queria ouvir de vocês aqui, que evidências encontramos de que o que está escrito em Gênesis capítulo 1 é uma evidência clara, né, de que o tempo e a matéria foram coisas boas que Deus criou. Tem algumas coisas ali, né? Primeiro, a palavra de Deus. Deus disse, é bom. É muito bom. Já é suficiente, né? Né? É a mesma questão, né? Por que nós guardamos o dia de sábado, né, dentro da Bíblia? Deus poderia ter escolhido outro dia da semana, mas ele escolheu o sábado. E diz, santifica, né? Isso, mas Essa é a ordem divina. Eu me contento como criatura em seguir aquilo que o meu mestre, o que o meu criador disse. Deus disse que é bom, então é bom. Outro ponto importante que o livro de Gênesis traz, né? De que antes de que Adão e Eva caíssem em pecados, eles eram, entre aspas, inocentes, puros, né? Não tinham maldade no coração, não tinham desejo pecaminoso. Ou seja, é mais um indício, um vestígio de que a carne não era ruim quando Deus a criou. Ela era boa, porque eles eram puros de coração. Eles eram íntegros, eram justos, eram amorosos. E feitos. E isso é interessante, né? Porque os relacionamentos, né? Tudo que havia entre eles, a vida emocional, né? Exatamente. Tudo era muito Muito bom. bom. Mais alguma evidência? Interessante Deus criou. que a morte não veio por Deus, mas a morte está a serviço de Deus. Porque imagine a perpetuidade do mal, do pecado, a pessoa sofrendo e não ter fim aquilo. Só que Deus possibilitou ou permitiu que a morte acontecesse para que o ser humano desejasse voltar para aquilo que ele tinha idealizado, Que era a eternidade. que era a eternidade. E o ser humano tem um vazio no seu coração que é do tamanho de Deus. Pode colocar qualquer coisa ali, não vai encaixar. É o quebra-cabeça, é outra peça, não vai dar uma coisinha de lado, outro. Tem que ser do tamanho de Deus. E Deus colocou a eternidade no nosso coração. E a morte hoje serve para nós vermos que tudo vai acabar. Mas aqueles que se apegam com Deus vão se levantar. Mas não sujeitos, não com as consequências que o pecado tem. E sim, perfeitos, incorruptíveis para todo sempre. Como fomos criados no dia antes do pecado. Vou dar uma palavrinha antes da gente terminar aqui. Quer falar alguma coisa mais aí, Carlos? Algum recado, alguma consideração final aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo? A relação, primeiro que você falou, que Deus ele percebeu que aquilo que ele tinha feito era bom, porque ele realmente diz isso. Mas o outro fator é o seguinte, se o ser humano não fosse tão valioso assim para Deus, Deus não daria o único filho dele para morrer por nós. Ele simplesmente falaria bem assim, poxa, não deu certo. Vou fazer outro. Amassar aqui, jogar no lixo, né? Isso. E ele não faz isso. Então ele faz já toda uma estratégia, um planejamento para que o filho dele pudesse vir aqui como um ser humano, morresse, vencesse a morte para que nós pudéssemos ter o direito à vida eterna. Sensacional. Bom, queria inclusive pedir que você orasse aqui, para Perfeito. que esse bate-papo, essa conversa aqui em torno da Bíblia, da lição da Escola Sabatina, de alguma forma motivasse algum jovem a entender, né? Sim, existem outras opções, outras filosofias, mas tem alguém que está vivo e garantiu a você que está nos ouvindo de que sim, é possível ter vida. E por mais absurdo, antinatural que pareça ser, de fato, Deus está acima de tudo isso, né? Ele é um Deus sobrenatural. Isso. É a ressurreição, a resposta que nós tanto temos. Quando? Quando o Senhor voltar, está na Bíblia, e viveremos a eternidade ao lado dele. Por favor, Carlos, ora pra gente aí, para que esse conteúdo abençoe as pessoas que vão ter contato com ele. Certo, então vamos orar. Grandioso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma lição em sua santa presença, Pai. Pai, eu te imploro que o seu Santo Espírito possa estar conosco a cada dia em nossa vida, para que possamos ajudar pessoas que muitas vezes acreditam nessas filosofias mundanas, que realmente só ti, Pai, só o caminho, só a verdade existe em ti. E é em ti que precisamos acreditar, Pai. Amém. Pai, que Amém. o Senhor possa a cada dia mais nos ajudar também a converter pessoas mais para o teu evangelho. E não somente isso, mas também nos ajude, Pai, a cada dia mais ler a tua palavra com o discernimento correto do seu Santo Espírito, Pai. Amém. Pai, eu te imploro tudo isso, não porque nós merecemos, mas no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Carlos, aí pela participação, pela presença, pela oração também. Muito- Obrigado, eu que pastor agradeço. Henrique, aí, Estamos por estar com a juntos, gente aqui. sempre. Você é bênção. Amém. Obrigado pelo socorro aí, tá? E ao pastor Lauro, obrigado pela exposição de estar aqui com a Tamo gente, junto. representando o distrito de Vila Nova Cachoeirinha, não é isso?
Mais uma vez, muito obrigado. E um abraço para os irmãos lá também nesse distrito de Porvilho também. Ok. Bom, e a você que nos acompanhou até este momento, aí assistindo ou nos ouvindo, é um prazer estar participando desse momento de estudo da Bíblia com você. Esperamos que você acredite na promessa feita por Jesus. Sim, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele e no que ele falou, nele vai ter vida e vida eterna. Que Deus te abençoe, continue firme. Aí temos mais um encontro e nos encontramos em breve. Te espero lá no nosso próximo podcast no Contexto. Deus te abençoe e até lá.